Essa aí, um pouco mais interessante, eu diria, que é a entrevista que o Joel Silva, nosso colega, fez com o Pedrinho e que a firma aqui também já rapidamente separou alguns trechos. E a declaração mais destacada, tem algumas destacadas, mas a que eu vi a galera mais comentando em cima, especialmente no Twitter, é essa de que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro na atualidade. O que você E acha? sabe o que é pior? Sabe o que é pior, João Mirante? Sabe o que é pior? É que tem gente que acredita, cara. Eu vi no Twitter ainda que tem gente que acredita que o Vasco tem realmente um dos 8 melhores elencos do futebol. O Vasco, se bobear, não tem um dos 8 melhores times do Rio de Janeiro. Se bobear, não tem aqui no Aí é Rio de Janeiro demais. Calma um aí, dos 8 Júnior. melhores. Pô, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que acredita numa baboseira dessa. Pô, pode internar que ficou maluco. Interna, manda internar que ficou doido. Você está sugerindo a internação do presidente Pedro Paulo, Júnior? É isso que você está dizendo? Pelo nível da declaração, sim. Pelo nível dessa declaração, só alguém que tá. É de alguém que não assiste futebol, pô, que não assiste outros jogos. Talvez ele assista aqui só os jogos do Vasco, Campeonato Carioca aqui, e não tá vendo os outros times jogarem. É a única explicação. Eu acho, Juninho, que o Pedrinho ele podia ter se poupado de dizer um número. Porque eu entendo também que na posição do presidente, ele não pode chegar e falar: não, rapaziada, o nosso elenco, às vésperas da estreia oficial na temporada, olha, o nosso elenco realmente, gente, a gente vai estar fudido essa temporada, né? Acho que ele tem que vir com uma confiança. Agora, quando ele coloca esse carimbo de 8º melhor elenco do país, ele joga uma pressão ali, e tem pressão no Vasco. Eu acho que os jogadores têm que jogar com uma pressão por um objetivo positivo, mas fica meio... Esse 8º fica meio... Aí você imagina o time lá na 10ª rodada, passando um perrengue danado. O que vai vir de rebote dessa declaração? Aí, o 8º melhor time, tá, não sei o que lá. E aí, o que me preocupa é o seguinte, Juninho, não é nem ele falar isso. Mas será que ele acredita nisso? Se ele acreditar, é Puta, aí, pior. Porque aí é um falar, problema sério. É. beleza, passar uma confiança externa e o caramba antes de começar o programa, o campeonato. Agora, acreditar nisso que pode ser problemático, né? Que pode Pois é. levar a uma inércia, de repente, sobre o que está acontecendo, sobre o que todo mundo está vendo acontecer, né? Sobre as lacunas que tem o elenco, sobre o fato que, para mim, parece muito claro de que a gente não está entre os 8 melhores elencos do país. Eu acho que se o Vasco... Quer dizer, tem que ver o que vai ser a janela do meio do ano, mas se o Vasco começasse o campeonato com esse elenco e terminasse em 8º, eu diria que foi um grande trabalho de treinador, porque ele levou Sim. esse time para uma condição que o elenco não me parece que dá para ele, né? Enfim, acho uma declaração que assim, me lembro de Eurico Miranda, Juninho, seu mentor, Pois é, que não, sempre exatamente. falava coisas desse tipo também. A gente Vasco sabia entra que para o ser time campeão. É. é, Vasco entra para ser campeão. assume uma Lá, responsabilidade, né? Brasileirão de 2007. Todo mundo já sabendo que ia ser uma merda. O Vasco entra para ser campeão. 2005, É. 2004. Pois é, tanto Complicado. que o Dagoberto, né, naquele famoso jogo, acho que é a estreia do Vasco no É Vasco e Brasileiro de Havaí. 2015, ou é Havaí ou é Figueirense, é lá em Santa Catarina, né? E aí ele dá a Não, foi em São declaração. Januário o jogo. Foi em São Foi São, Januário. É, foi foi, São acho que foi um empate Januário? em São Januário, é. Acho que Agora, sim. eu lembro mais da declaração do que exatamente do jogo. Eu sei que o Vasco empata, né? E aí o Dagoberto fala, um bom ponto, porque a gente vai brigar contra o rebaixamento e tal, e aí Euricão já corta ele na hora ali, e na verdade o Dagoberto estava ligado no problema, né? Externou ali e o doutor não gostou tanto. Mas eu vou trazer outras declarações aqui do Pedrinho, que ele falou mais coisas nesta entrevista, e acho interessante a gente repercutir aqui, ó. Primeiro, essa declaração completa dele sobre a questão do 8º melhor elenco aí do país. Deixa eu ver se está na tela. Tá
tá na... Ih, caralho, não tá na tela, não. Eu que tô na tela. Tá na tela agora. Joga na tela, tá aí. Ele fala assim, Juninho, se tratando de campeonato brasileiro, eu acho que o nosso elenco hoje está entre os 8. Juninho, por favor, me cite 8 elencos melhores que o Vasco da Gama. É só abrir a tabela e falando todo mundo que participa, pô. Tô brincando. Vamos lá, sem pensar muito. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Internacional, Fortaleza, Corinthians, Grêmio, talvez? Grêmio já foi 9, né? Grêmio eu acho que tá... Eu acho que a gente fez a nossa tier list aqui. São Paulo, esquecido São Paulo, tem um elenco melhor que o nosso, com toda certeza. Cara, eu acho que a gente tá ali eu diria que numa faixa entre o 9º e o 14º ali. Tem umas coisas pareadas e tal. Mas entre os 8 não vejo hoje o Vasco, tá, né? O pessoal assim, eu acho que o Vasco tá naquela faixa ali do 12º, mais ou menos, que aí entre o 12º e o 10º, até o 8º, às vezes, é naquela faixa que, cara, você pode beliscar uma pré-Libertadores, como pode dar tudo errado e tu ser rebaixado. Eu acho que o elenco do Vasco tem a capacidade para essas duas coisas. De, porra, deu tudo certo, beliscou uma pré, pegou 8º, como caralho, o ano foi uma merda, deu tudo errado, brigou para não cair, ou até foi rebaixado. Porque eu acho que os times ali da segunda metade é tudo meio parecido. Tu pega nem um Sport, um Ceará, o próprio Vasco, o Juventude, o Vitória, acho que tá tudo o mesmo bolo ali, cara. É tudo a mesma... Talvez o Mirassol um pouco abaixo, mas o resto acho que é tudo a mesma maluquice. O amigo Alan Freitas diz aqui, o Vasco está entre os 8 maiores navegadores da história. Aí sim, porra. Aí o Vascão é indiscutível, pô. Tá maluco. Bom, deixa eu continuar aqui com a declaração do Pedrinho. Mas aí depende do desempenho, se ele vai levar a gente mais próximo de um G4 ou Libertadores ou se ele vai sair um pouquinho do G8 para cima. Então, eu sou muito verdadeiro e transparente com o torcedor. O elenco do Vasco, para mim, está entre os 8. Um campeonato como o brasileiro requer um elenco mais qualificado e, obviamente, leva mais vantagem na competição. Sabe o que eu acho curioso dessa declaração também, Juninho, de colocar o 8º melhor elenco? É uma espécie de elogio indireto, então, aos gringos. Seria isso? Porque... Ou ele acredita que as contratações que ele fez que colocaram o Vasco nessa condição? Mas engraçado, né? Engraçado. Quando ele estava de fora, esse elenco não era a altura do Vasco, né? Mas agora que ele está dentro, aí é um dos 8 melhores elencos do país. Contraditório. E se você pensar nas contratações, né, cara, que foram feitas, a do ano passado a gente tem o Maxime e o Jean, que devem ser negociados, né? E Fusato, né? Reserva e tal. Tem o Tietê, tem... Quem mais que foi contratado? Tem os atacantes, né? Nuno, Garré e Lloyd, que são jogadores que hoje a gente ainda não conhece, né? Não se sabe exatamente qual nível que eles vão aportar nesse time. E a zagueirada lá, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, que deixou uma impressão ruim, o Lucas Freitas uma impressão melhor, e o Lemos, que é a grande contratação para a zaga, mas que a gente não viu jogar também nesse ano de 2024, né? Mas está aí a declaração do Pedrinho, passando aquela confiança também para a rapaziada ali. Eu não acho que o Vasco está entre os 8 melhores, mas acredito que o Vasco está naquela briga ali que o Juninho colocou, entre o 10º e o 14º ali, e aí vai depender de encaixes, e bons encaixes, de repente, nos levam ali a uma condição melhor, e aí saberemos com o desenrolar da temporada, né? Mas eu acho que, nesse momento, é uma declaração que pega a galera meio assim, caramba, 8º, estamos entre os 8 melhores, então vamos ter um campeonato tranquilo, com certeza, né, Juninho? Se a gente é um dos 8 melhores. Tomara. Porque se a gente é um dos 8 melhores e aí não encaixa tão bem, a gente vai ali para o 13º, no máximo. Né? Pois é. E se encaixa bem, a gente vai para as cabeças. Essa é a visão
do presidente Pedrinho. Bom, vamos lá. Ele continua aqui. Essas alternativas só chegaram agora, está falando dos atacantes. Por isso que esse período de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, tem o beirada que é muito inteligente, como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré, tem a volta do Adson, o David para o meio do ano. Então agora o Carille tem algumas alternativas que ele não tinha no início da temporada. Com isso eu concordo. Eu acho que a diretoria demorou a dar um material humano mínimo para o Carille iniciar o seu trabalho, o que aconteceu só na reta final ali do Carioca, que foram esses jogadores de beirada, de ataque que a gente não tinha, que chegaram. Então é uma espécie de autocrítica aqui do Pedrinho, né? De ter entregado tarde o elenco para o Carille, e agora vamos ver o que ele vai fazer com esse tempo maior aí de trabalho.